Fala comigo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai avaliar um pouquinho o que estaria por trás das principais estratégias e ambições do Irã em relação aos Estados Unidos e a esse conflito que já dura aí mais de 5 semanas. E aí tem uma participação interessante de Robson Farinazo, dono do canal A Arte da Guerra no YouTube. Para quem não conhece, Robson Farinazo é um ex-integrante da Marinha Brasileira, então ele tem bastante coisa interessante para trazer para nós e, claro, ampliar a nossa visão sobre o tema. E aí, óbvio, a gente vai discorrendo e trazendo alguns pitacos em relação a isso. Ó, para quem quiser olhar o canal dele, tá aqui, ó, A Arte da Guerra, pouco mais de 500 mil inscritos, e ele traz algumas análises em relação a esse mundo bélico, tá bom? Vamos lá, vamos ver aqui agora o corte lá do podcast Irmãos Dias. E assim, o Trump deu prazo e o Irã rebateu falando o seguinte: ó, Trump, se você acha que a gente vai aceitar o acordo de paz, não vamos. E aliás, se você vier para cima, as portas do inferno se abrirão para os Estados Unidos. Existe alguma arma que o Irã está guardando as 7 chaves que a gente não sabe? O Irã está guardando ainda força, digamos, potência balística que a gente ainda não conhece, Farina? Você tem conhecimento sobre isso? Porque os mísseis de cruzeiro no Irã não apareceram, né? O que é um míssil de cruzeiro? Míssil de cruzeiro, a grosso modo, são mísseis que eles têm uma trajetória tensa, a trajetória dele é reta. Ou ele vem acompanhando o terreno, ele vem corrente a linha de água do mar, etc. Uma altura bem baixa, difícil de ser plotado. Só que é mais fácil ser abatido porque a velocidade dele é menor. Você tem mísseis balísticos, segue a trajetória balística, né? Faz isso aqui, ó, sobe e tal, e depois desce. O míssil balístico, ele não tem tanta precisão, mas ele é mais difícil de ser alvejado porque ele vem numa velocidade maior. Já os mísseis de cruzeiro é mais preciso, porque geralmente tem um radar de guiagem final, né? Só que a velocidade dele é muito menor, você tem como atingir, você tem como derrubar ele antes. O Irã não apresentou ainda uma boa parte dos mísseis de cruzeiro deles. Então, eles têm muita coisa. Ainda, além de eles terem mísseis balísticos em grande quantidade, ninguém sabe o que o Irã tem. Eles têm mísseis de cruzeiro. Ninguém sabe a quantidade que ele tem. Por exemplo, mísseis antiaéreos portáteis, os tipos de Manpads, quase não apareceu, né? O Irã está usando uma tecnologia que é antiga, mas é eficaz, que é míssil atraído pelo calor. O míssil atraído pelo calor, apesar de ser uma tecnologia mais rudimentar e ter um alcance menor, não dá aviso, né? O míssil guiado por radar dá aviso. O radar emite ruído eletrônico, você tem condição de saber que está vindo um míssil aí. O míssil de calor não emite ruído nenhum. Mas e uma questão de uma bomba nuclear? O Irã pode ter isso escondido, Eu acho que esse é o grande ponto da discussão militar. Acho que essa parte mais técnica entre mísseis, enfim, eu acredito que para os Estados Unidos seja muito tranquilo, até pela quantidade de porta-aviões, de caças, sei lá, em nível bélico de investimento de trilhões de dólares. Acho que essa parte é bem de boa. O grande ponto, para mim, que não sou o grande entendedor também do assunto, mas ainda assim acho que é o grande questionamento de todo mundo, é em relação a uma possível bomba nuclear. Porque aí, meu irmão, esquece. Aí é outra história. Chaves, ou você acredita que não? Por todos os relatos que a gente viu até hoje, eles provavelmente não têm, mas eles sabem fazer. Se precisar fazer, o Irã faz. E a China e a Rússia? Mas se precisar fazer, faz, sabe fazer, por que não fez? Eu acho estranho, faz sentido pra mim. Por que não fez? Então, porque não se faz da noite por dia uma bomba nuclear, ou faz? Que estão quietas até esse momento. De certa forma, elas estão dando apoio. Eu vi hoje que o governo russo mandou uma mensagem para o Trump parar de fazer ameaças, como vem fazendo para o Irã. Ó, te dou 48 horas para você aceitar o acordo de paz. A Rússia e a China, até o momento, se envolveram nesse conflito? Se envolveram, mas você não vai ver nada, e eles não vão pôr no LinkedIn, nada disso. Estão ajudando o Irã com informações, com tecnologia, com telemetria de alvos, etc. A China provavelmente com produtos químicos. E se eles não vão fazer um apoio explícito. Ô André, a verdade é que os Estados Unidos acumularam muitos inimigos durante décadas. E esses inimigos agora viram uma grande oportunidade de fazer sangrar os Estados Unidos. Então, provavelmente a Coreia do Norte está ajudando o Irã, o pessoal do Iêmen está ajudando o Irã, né? É provável que o serviço de inteligência da Turquia esteja ajudando o Irã, porque não interessa para eles uma
o Irã fragmentado, né? Há milícias no Iraque ajudando, há milícias no Irã, no Líbano ajudando o Irã, há populações árabes descontentes com seus governos que são simpáticas ao Irã. Então, assim, é um mosaico de interesses no Oriente Médio e é muito difícil. Quando você olha para o mosaico, você descobrir como é que as coisas vão se comportar. Porque a gente vê muitos analistas aí que querem criar uma análise maniqueísta, né? Isso é certo, isso aqui é errado. Não é assim que as coisas funcionam. Essas monarquias do Golfo, que são artificiais, são completamente corruptas, elas funcionam, estão no poder, elas conseguem dar algum bem-estar para essa sociedade, é uma verdade. Você vai para Dubai, né? Você vê que ninguém vai reclamar da vida em Dubai. A vida é boa desses caras. Claro, é um país muito rico. Agora, sim, cara, mas né? Como é que vai ficar agora? Porque boa parte da infraestrutura desse país está sendo destruída, camarada. O Irã segue Dubai, segue atacando. Vamos até dar uma olhada no mapa aqui, vamos abrir a câmera. Vou levantar um pouquinho aqui para ficar mais fácil aqui. Onde está o Irã aqui, professor? Aqui é o Irã. Tudo aqui é o Irã. Essa massa de terra toda aqui é o Irã. Agora, os países em volta que estão sendo atacados ali, aonde eles estão localizados? Basicamente, você tem aqui as bases americanas no norte do Iraque, que eles retraíram. Você tem Jordânia, Israel, o Kuwait, o Catar, que é as grandes bases americanas, Bahrein, que era a sede da Quinta Frota, e a Arábia Saudita, além dos Emirados Árabes. Todas essas bases aqui que os Estados Unidos tinham são afetadas. E essas forças militares, ou esses países, eles têm algum poder militar? Eles estão sendo atacados, mas são exércitos descompromissados, não são exércitos assim exércitos mais cerimoniais, de parada, etc. Tirando os Emirados, que até tenta, né? Mas não são exércitos que você pode confiar que seria uma força de choque. Porque uma coisa é você ter um exército, outra ele ser uma força de choque. Ter exército é uma coisa. Então, qualquer país pode ter. Vai lá, compra o uniforme pro cara, faz regulamento para ele, paga um soldado para ele, um soldo para ele, faz ele dar o tirão. Isso é uma coisa. É legal a visão, né, de quem é de dentro, porque a gente, como leigo no assunto, consegue aprender bastante e entender quais são os aspectos intrínsecos do que é um exército, por exemplo. O gendarme aí, você não tem um exército de choque, Entendi. Capacidade de manobra, de tomar território, de garantir território, de impor danos aos inimigos. Esse exército aí, todo mundo fala que Outra coisa, não são eu confiáveis. entrevistei um major Rafael, e que está sendo responsável até por se comunicar com os brasileiros, porque ele fala bem o português, ele mora lá. Você conheça ele, eu já vi alguma entrevista dele. Na entrevista, é claro que ele fez uma propaganda, ele é porta-voz de Israel, então ele fez uma propaganda muito forte pró-Israel, dizendo que, inclusive, Israel tem uma das forças militares de defesa mais eficientes do planeta, e que o Irã está tentando atacando com muitos mísseis de toneladas, inclusive Israel, e que Israel está conseguindo se defender muito bem. Eu queria entender de você se Israel tem força para continuar se defendendo, porque o Irã continua. Caramba, aqui, pessoal, eu tô curioso de qual vai ser o posicionamento do Farinazo. Porque até então a gente vê que ele tem, acompanhando os vídeos dele, o canal dele, a gente pode ver que ele tem muito apreço a algumas outras nações. Tipo, ele fala muito bem da China. E aí eu vejo que ele tem um certo desapreço com relação aos Estados Unidos. Agora vamos ver o que ele vai falar de Israel, né? Mísseis apontados para Israel. Se o que o Major Rafael trouxe é uma verdade absoluta ou não. Israel tem força para continuar se defendendo? Camarada, eu nunca tomo palavras de outras pessoas. O que esse senhor disse aí é um direito dele. Minha opinião, a situação de Israel é difícil. O sistema defensivo de Israel, será que assim, chega uma hora que você não tem mais poder militar para se defender? Não sei como é que é. Não tem sistema defensivo no mundo que segura a chuva de mísseis. Durante algum tempo vai segurar alguma coisa ou outra, mas vai chegar uma hora que o negócio vai ficar bastante complicado. Israel não tem profundidade estratégica. O Irã é 70 vezes maior que Israel. O que segura Israel é os Estados Unidos. Mas mesmo assim a situação americana não está muito boa, não. Eu acho que a melhor coisa que seria feita agora é um acordo de paz e Israel se desvencilhar dos objetivos americanos. Eu acho que Israel tem a sua luta. Eu sou uma pessoa que tem a visão humanitária da coisa, porque eu tenho.
Mas um objetivo bem importante da região ali, para quem, né, falando de geografia, falando de soberanias e divisões geográficas, pô, o Irã é uma ameaça existencial a Israel e, assim, isso é muito claro. Então, assim, Israel tinha que se desvencilhar dos objetivos americanos. Mas o principal objetivo de Israel é continuar existindo, porque o Irã diversas vezes já disse que quer dizimar o povo de Israel. É muito. Essa galera é muito louca. Vamos lá. Os amigos israelenses. E como temos amigos árabes também, iranianos, e russos, e ucranianos, etc. A gente tem amigos do quanto é. Então, o que eu penso disso aí? Eu acho que Israel tinha que dar um jeito de conviver com esses países. Eu sei que é difícil, o que eu estou falando aí Israel tinha que dar um jeito de conviver. Que loucura. quase impossível de se concretizar no momento. Mas tem que ser uma luta em glória. É uma luta em glória. O que Israel está ganhando com isso? Não sei se está ganhando alguma coisa, entendeu? Indústria sendo destruída, as pessoas tendo que deixar o país, né? Aeroporto obliterado, aí é difícil. Eu não acho a guerra bom negócio. Não, mas aí com certeza. Nenhuma guerra é um bom negócio. É loucura, mas toda guerra ela vai ter colateral. Mas aí você tem que ter. Inclusive, tem uma escolha aqui que é moral, né? Você deve invadir um país e passar por cima da soberania desse país e de alguma forma libertar esse povo, ou você deixa o povo escravizado e continua mantendo a soberania desse país, a pseudo-soberania desse país. Enfim, pessoal, não sou o maior entendedor do assunto, trouxe alguns outros vídeos falando sobre economia, falando sobre o que tudo isso pode impactar nosso bolso, que é o nosso objetivo com esse canal. Então, achei interessante trazer a visão de um cara que é de dentro, mas com alguns vieses, né? A gente sabe disso. Mas ainda assim, opiniões contrárias são interessantes, como eu já trouxe o Kobori aqui, apesar de não concordar com muitos dos pontos dele. Agora deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião. O que você acha disso tudo? Estamos aqui para debater. Seja educado. Tamo junto, grande abraço. Eu vou deixar esse outro vídeo para você continuar me acompanhando.